Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, um vídeo aqui sobre uma passagem específica de Paulo, tá? Que me chamou a atenção e como assim mostrando também como a Bíblia pode ser tão atual, né, irmãos? E como eu te falei, né, são vídeos para a manutenção da tua fé até novembro mesmo, que essa eleição do Donald Trump pode causar um impacto profético mais profundo, tu tá me entendendo, irmão? Tudo dentro do script, que será uma boa notícia para muitos, né? E uma má notícia também para muitos, vamos dizer assim, né? E o sentido desses vídeos, irmão, é sempre a premissa que Deus, assim, Ele me autorizou a fazer. Eu tenho que sempre lembrar vocês sobre o sentido desses vídeos, né? Primeiro é o fortalecimento da sua fé, tá? Você se arrepender, como eu disse, não há demérito nenhum você se arrepender quando você percebeu que você foi enganado por uma mente superior, tá bom? Porque isso sempre foi a premissa de Deus para nossas vidas, entendeu, irmão? Você sempre voltar atrás, porque Deus ele te dá uma liberdade, tá, de você segui-lo sem ser um robô, como eu te falei. Ele não se agrada de um robô em nada no automático, tu tá me entendendo? Deus ele tem uma parte da Bíblia que ele fala assim: as suas orações eu não ouço mais, são aborrecimentos para mim. Não é porque Deus rejeita a oração, irmão, é porque ele rejeita a oração mecânica. Ele rejeita quando as pessoas colocam ele como um amuleto abençoador. Tu tá me entendendo? Na verdade, Deus ele é um Deus mais de perto do que você possa imaginar. É um Deus que, vamos dizer assim, ele chega junto de você, ajuda nos seus problemas, né? Te dá conselhos maravilhosos e, acima de tudo, irmão, é uma paz. Essa paz que eu sinto, que eu gostaria que você sentisse também, porque a gente está entrando em momentos, irmão, momentos que roubam a nossa paz. E muitos já estão percebendo que a paz ela tem um valor incalculável e que ela é inegociável, irmão. Você tá me entendendo? É a maior riqueza que você pode ter é a paz. Tem gente que trabalha, né? O workaholic, que trabalha muito, mas fica com aquele vazio, eu já falei isso, né? Junta muito dinheiro, compra muitos bens e com isso tem que investir em segurança dos seus bens, então ele fica apreensivo dia e noite, né? De poder de alguma forma perder, alguém vir roubar. Então, quando eu falo essas coisas, muitos pensam que eu estou fazendo voto de pobreza. Ah, Ricardo, você está falando isso porque você não tem, porque você não construiu patrimônio, essas coisas assim. Irmãos, mas para quê? Eu gosto de ter uma visão geral. A maior riqueza nossa está na paz. E essa paz ela vem pela palavra de Deus. Tu tá me entendendo? Porque se tudo que está acontecendo é programado e profético, a Bíblia também dá a solução. E eu também falo para vocês correrem desses vídeos que só apresentam a desgraça, sem a solução. E eu gosto muito de desmistificar algumas coisas. Por quê? Por causa do sentido prático, irmãos. Porque eu conheço gente que está há anos na igreja, tem gente que foi criado na igreja e vive aquela rotina, igreja, ler Bíblia, orar, né? Mas a vida dela não avança. Eu não consigo entender como é que a pessoa chega numa igreja, num templo, de cara amarrada, triste. Eu não consigo entender. Davi ele fala assim: alegrei-vos como nos disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes Deus afasta da sua casa por vários motivos, você está me entendendo? Por você negligenciar justamente a oração sincera, né? A leitura da palavra. Mas quando você vai num templo, você tem a certeza que Deus está lá, porque a palavra promete. Não é por causa que o pastor está falando, não. É porque Jesus ele fala: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, irmãos, quando você vai numa igreja, quem vai estar lá, ainda que você não veja, que a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu, foi o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, irmão.
É o mesmo Deus dono da vida e da história. Então não há motivo para você chegar lá triste, ou então preocupado com outras coisas. Aquele é o seu momento de louvor e adoração, de você encontrar com o seu Criador, o teu fiador de uma eternidade sem dor, sem choro, se você for fiel à palavra dele. Eu gosto muito de uma passagem aqui de Paulo, que ele fala ao jovem pastor Timóteo, tá? Eu vou ler 2 trechos dessa carta, vamos dizer assim. A primeira que está no capítulo 2, a partir do versículo 14. Preste atenção, vocês vão entender o vídeo. 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Paulo falando a Timóteo, né? Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Tem pessoas que é mais avançadas na palavra de Deus, irmãos. Então eles acabam criando muitas teorias, só que eles esquecem do básico, como eu te falei também, né? A minha teoria dos senhorinhos e senhorinhas semi-analfabetos, simples, que não têm acesso a esse conhecimento. Às vezes não tem nem acesso cognitivo, estudaram pouco, vamos dizer assim. Mas elas são fortes em fé. Eu me lembro uma vez, eu tenho um sobrinho, né, o pastor Fabiano Máximo, ele contou uma coisa interessante para mim. Uma vez, ele disse que na igreja, acho que é Maranata dele, né, durante um culto, uma mulher manifestou, uma pessoa, não sei se é uma mulher ou uma pessoa, manifestou um demônio lá na frente. E esse demônio, tipo, falando assim, tem igreja que gosta de ficar fazendo entrevista com o demônio, isso é muito perigoso, não tá me entendendo, irmão? O demônio se expulsa, não fica dando tela para ele, não. E esse demônio, é tipo assim, quando manifestou, aí esse demônio acaba virando uma peça de propaganda para a igreja, e Cristo não precisa disso. E ele começou a falar de toda a vida errada, particular, dos obreiros. Começou pelos obreiros. Olha, você faz isso, você faz aquilo. Olha, você aí assedia a sua sobrinha, não sei o que. Aí foi tudo mundo envergonhado. Aí diz que o pastor, né, ele começou a ficar extremamente nervoso, que o demônio estava falando de um por um. Aí dizem que o diácono mais chegado lá, que não tinha chegado a ver dele ainda, ele falou assim, olha, a gente vai ter que expulsar esse demônio aqui, que ele está falando muita coisa aqui, e o demônio estava falando a verdade, porque como eu estava te falando, irmão, o demônio ele convive na sua casa, ele bota uma legião de demônio lá, então eles sabem, eles se comunicam, entendeu? Aí diz que quando a pessoa incorporada pelo demônio foi chegar no pastor, aí diz que uma senhorinha lá atrás, no último banco, senhorinha que ficava quieta o culto todo, diz que ela levantou, cheia de Espírito Santo, bateu o pé e falou assim, arreda daqui, Satanás, você não vai fazer divisão e você não vai bagunçar essa igreja que o Senhor está presente. Aí diz que a pessoa incorporada olhou tipo assim espantada, né, e foi expulsa. Ou seja, o pastor não conseguiu, os diáconos não conseguiram, o demônio estava falando podre de todo mundo ali, e uma senhorinha lá atrás, cheia do Espírito, teve mais autoridade do que os cabeças da igreja. E eu, tipo assim, eu falei pro meu sobrinho, né, tinha que desse cara, já deixou ele falar, tinha que deixar ele falar para a igreja saber, irmão, que não tem nenhum santarrão ali não tá me entendendo? Para saber que não tem nenhum super-homem, nenhuma super-máquina ali não, que nós somos dotados de defeito. Tu acha que Deus não sabia, quando ele chamou Moisés para libertar o povo dele, que ele tinha assassinado um egípcio? Ele era um assassino. Mas as pessoas, elas pegam pro lado da santidade. A Bíblia não faz questão nenhuma de esconder os defeitos, seja de discípulos, seja de profetas. Tá me entendendo? O único que não teve defeito foi Jesus, que foi destinado, né, por Deus, pelo plano de Deus, a carregar os nossos pecados, os nossos defeitos, tá me entendendo, irmão? Mas o resto, tu pode ver que ele não faz questão nenhuma de esconder.
Eu costumo sempre falar aqui, Davi fez coisas que você não faria. Tá me entendendo? Mas por que a Bíblia fala que ele é o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu, irmãos. Entendeu? Davi era muito visado. Davi vinha a linhagem, a linhagem dele. Por isso que tem pessoas no Novo Testamento que falam assim, Jesus, filho de Davi, sabe da linhagem. Então, esse tipo de pessoa, igual Davi, ele é muito visado por Satanás. Satanás é muito baixo, irmão. Não tá me entendendo? Só que ele faz você odiar as pessoas. Aí o próprio Paulo, ele se adianta e ele fala que nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades do ar. Então, tem muita gente, eu já falei para vocês aqui, esse versículo 14 aqui, que cria muitas teorias, entendeu? Tem uma pessoa que eu sigo, né? Que agora ele está pro livro de Enoque. Olha só, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele está lendo os apócrifos, porque ele prega, é o Luiz Shimoyama, tá, irmão? Ele prega o seguinte, que Deus, ele deixa as chaves escondidas. A gente vai, isso aí é uma verdade, né? Porque Deus, ele não revela as coisas logo de cara, porque ele quer saber o teu interesse. O Sírio Naamã, por exemplo, né, naquela passagem de Eliseu, ele teve que mergulhar 7 vezes no Jordão. 7 é a perfeição. Então, ali está falando também que você tem que ter uma constância, você tem que ter uma insistência em aprender. Entendeu? Se você não tiver esse... Eu conheço gente que foi fazer a prova teórica para tirar a carteira, ele, por causa de seta, né? Esqueceu a seta 2 vezes e desistiu. E tá agora sem carteira. Você tem que ser, tipo assim, aonde você errou, você tem que corrigir se você tiver outra chance, entendeu? Para você alcançar aquele objetivo e não deixar para lá. Então são pessoas muito visadas. Então, eu acredito o seguinte, irmão, que a Bíblia é suficiente. Muita gente chegou para mim e falou assim: ah, Ricardo, mas a Bíblia foi adulterada, não foram homens, né? Homens que adulteraram a Bíblia. Se você estudar o hebraico tem erro de tradução, eu falo assim, isso é a desculpa para você não ler a Bíblia. Aí eu chego para essas pessoas e falo assim, então, do jeito que ela tá, que você acha que ela tá adulterada, parte para dentro dela, com sinceridade de coração. Se a tua vida não mudar, eu rasgo também a minha e deixo de ser servo do Senhor. Porque é desculpa, irmão. Porque quando a pessoa fala que a Bíblia foi adulterada e até falsificada, como eu já disse, a minha lógica está gritando. Eu falo assim, então Deus permitiu que levantou, né? Não sei quantos homens para escrever 66 livros no espaço de 1800 anos para os falsificadores ganhar, irmão. Tu tá me entendendo? Ah, mas Agostinho queria tirar o livro de Judas da Bíblia. Né, o Judas, irmão de Jesus, que é o penúltimo livro antes do Apocalipse, porque ele usa a literatura judaica, né? Cabala, sobre o corpo de Moisés. Você, irmão, mas tá ali. A carta de Judas é maravilhosa, principalmente para repreender, principalmente para falar sobre infiltrados dentro da igreja. Então ele não conseguiu, mas eu já teve pastor famoso aí que queria tirar o livro de Jó por não entender o sofrimento que Jó passou, mas só que Jó é um dos principais livros também de história da Bíblia. E Jó é uma representação clássica de Jesus Cristo. Muitas coisas, Salomão usou muito Jó em seus provérbios. Entendeu? Aquele Eliú que fica acusando, Jó fica acusando, aquele é a representação de Satanás. Então, se Deus permitiu, é porque não ia alterar. A essência não ia alterar, ela continua sendo manual do ser humano, tu tá me entendendo? E tem muita gente que fica criando discussões inúteis para aparecer. Vocês têm que, irmão, desenvolver esse gatilho bíblico, mental, para você descobrir isso. E isso você só vai poder, assim, adquirir se você cumprir o que Pedro diz, se eu não me engano, 1 Pedro 5, né? Que ele diz assim, quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá sem distinção. No dia que eu fiz isso, irmão, destavou a minha mente. Eu conseguia ver a pata de Satanás numa mentira. Por isso que eu falo, quando muita gente está empolgado com tem muita gente empolgada com esse Pablo Marçal aí, né, de São Paulo. Eu já vejo as atitudes dele, tá me entendendo? Que muitas deles são visíveis. Eu falo assim, isso não vai terminar bem.
Ah, ele bate em jornalista, não sei o que, tudo mais, mas o povo gosta de alguém que lave a alma, mas não tem resultado prático nenhum. Qual é o projeto que a direita tem, irmão? O projeto é só lacrar, é só clamar só por liberdade nas redes sociais, é isso? Cadê o projeto de país, irmão? E as pessoas desprezam que tem processo de país e vão seguindo enganadores, porque o enganador lacra, ainda mais quando pega um que sabe manipular a mente usando gatilhos mentais, entendeu? Mundanos. Eu vi a palestra desses, um texto de palestra desses camaradas, é uma coisa tão vazia, tão básica. Eu falei, gente, como é? E a plateia tem gente chorando, admirada. Aí tu vem aqui, tu fala do espírito e vida, que são as palavras de Deus, as pessoas desprezam. E tem tudo a ver com esse vídeo. Versículo 15. Olha, o negócio do Pablo Marçal, irmão. Eu torço pro ser humano. Eu torço que é o seguinte, eu tenho uma esperança, que até que é profética, que mesmo se ele tiver de mais intenções, se ele for usar essas más intenções no ambiente atual, né, se ele for eleito, logicamente, ele vai ter que pensar duas vezes. Porque graças a Deus, irmãos, todas as mentiras estão sendo expostas, conforme a profecia de Naum, capítulo 3, versículo 5. Então todos nós estamos sabendo quem são as pessoas. A vida está difícil para os enganadores. E uma coisa que eu mais me alegra é que as pessoas estão mais interessadas pela palavra de Deus, coisa que eu achava que ia acontecer ao contrário. Tá? Mas eu estou vendo isso mais especificamente aqui no Brasil. Por isso que eu tenho esperança que o Brasil ainda, dá tempo, tá, irmão? Seja uma nação que não faça parte do governo do anticristo. O anticristo já está querendo o nosso país, ó. Pelo menos, irmãos, esses bilionários da Open Society, pelo menos desde 1947, tá? Procura isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Se apresentar a quem? A Deus. Não é da crachazada, eu entendo a Bíblia, eu já li a Bíblia tantas vezes, não sei o que, eu entendo a palavra. Não, se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Que não tem de que se envergonhar. Meu irmão, porque sabe qual é o maior motivo de vergonha? As pessoas eles associam essa passagem aqui para os pecados dele, né? A nuvem de testemunho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Como eu falei para você, não existe ser humano perfeito. Moisés salvou o povo do Egito, fez milagre, maravilha, mas era um assassino. Ele está falando, não tem de envergonhar, é o seguinte, que quando você domina a verdade sem presepada, a verdade está na palavra de Deus. Ninguém vai conseguir te envergonhar, irmãos. Porque a Bíblia não se contradiz. Então, se você seguir a Bíblia, qual é a maior vergonha, uma das maiores vergonhas do ser humano hoje? É você falar uma coisa e fazer outra e a pessoa mostrar isso para você. E maneja corretamente. Por quê? Porque se você tirar uma coisa fora do contexto, você está dando armas para os outros virem te rebater. Só que se você tirar uma coisa fora do contexto, eles vão pegar tudo aquilo que você falou certo dentro da palavra de Deus e vai ficar marcado pelo teu erro, não pelo teu acerto. Evita, pois, conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais impiedade. Dizendo, se afasta desses camaradas aí que destilam ódio. É uma combinação, entendeu, irmão? Tu pede sabedoria para Deus, tem uma constância na palavra em oração, e isso aumenta a sua fé, tu tá me entendendo? E você vai identificar uma conversa profana, e você vai evitar naturalmente. Tais palavras se alastarão como câncer. Entre esse, encontra Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Esses dois camaradas aqui, eles também, que eles começaram com esse negócio aí de, não é que é o nome da Antíoco Epifânio, né? Que ele já veio, que aconteceu coisas, irmãos, que parecia mesmo o governo do anticristo. Por isso que tem gente que acredita até hoje que Jesus já veio, que o anticristo já reinou. Meu irmão, se você pegar a palavra de Deus, elas são cíclicas. Ela diz assim, que as coisas do passado, do Velho Testamento, são sombras de coisas futuras. Então você tem que saber separar as épocas, irmão.
Porque essas pessoas, elas são fracas na lógica, vamos dizer assim, que pregou que Etíoco Epifânio já foi o anticristo já reinou, é isso? Mas, e a apostasia, que é um dos sinais? E os sinais proféticos estão acontecendo agora? A Bíblia fala de dois anticristos, ou ele fala de figuras de anticristo? Assim como o próprio Jesus falou, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, eis o Cristo ali, eis o Cristo ali. Não acrediteis e não saiais. Quando Jesus fala de não saiais, por quê? Ele está falando o quê? Não saia de casa. Pode ser também, se for um projeto Bluebeam, do Bluebeam, da HARP, de Jesus simulando uma imagem holográfica de Jesus vindo na nuvem, você vai sair da sua casa para ver. Mas quando Jesus ele fala não saiais, é não saiais da sua fé. Se ele está dizendo que vai ter uma grande tribulação, tá? Antes da volta dele, durante o reinado do anticristo, é porque vai haver e não houve ainda, irmãos. Não estão me entendendo? Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, com isso corromper a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. Preste atenção, irmão. O Senhor conhece os seus. Aparta-te da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece os seus. Ezequiel 9, do tintureiro. Ele marca a testa daqueles que se aborreceram com o mundo. Aqueles que eles começam assim, tem já com aquele sentimento, tem alguma coisa errada com o mundo, eu vou afastar dele. Quando ele conhece a Deus, ele fala assim, agora eu sei por que tinha alguma coisa errada. Porque a Bíblia avisa. Então você passa a ser conhecido por Deus por causa disso. Tá me entendendo? E esse é um selo, ele está dizendo que é um selo. Numa grande casa há vários vasos, não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Vaso aqui é homem, ele está dizendo que tem vários tipos de pessoas, irmãos. A gente tem que parar de criticar, irmão. Olha só, tem uma parte no Evangelho de João, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que os discípulos eles voltam e falam assim, Senhor, nós encontramos um que fazia milagres e maravilhas no teu nome, devemos repreendê-lo? Irmãos, a resposta de Jesus é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi. Ele diz assim, não façais isso. Quem não é contra nós é por nós. Então tem gente, irmão, que não segue a sua igreja, não é evangélico. Às vezes tem até um jeito mais despojado. Mas, meu irmão, pessoa boa, faz o bem. Tu tem que considerar. Se você não considerar isso, você está dizendo que Deus vai salvar uma denominação. Isso não é verdade. Se você achar que só crente evangélico que frequenta igreja, lê Bíblia, que vai ser salvo, irmão. Tu tá me entendendo? Eu não sei não, porque Anás e Caifás, escriba e fariseu faziam isso. Então você tem que saber separar, irmão. E Deus, ele vê as intenções do coração. Se você vê que é uma pessoa em potencial, é uma pessoa boa, só que ela é igual aquele comercial, se eu não me engano, é da Goodyear, é dos pneus, né, Goodyear. Tem um slogan, tem slogan que é inesquecível, irmão. Nos anos 90, a Goodyear botou uma propaganda que o slogan dela é assim, a potência não é nada sem controle. Então tem gente que tem um potencial de fazer o bem, mas se ele for controlado, vamos dizer assim, entre aspas, pela palavra de Deus. Irmão, uma vez eu li que de um ateu escreveu que a Bíblia é um mecanismo de controle do sistema para deixar o ser humano mais amável e obediente. Agora tu vê. Ao mesmo tempo, ele não admite que existe sistema de governos satânicos, comunistas, ditatoriais, que fazem a mesma coisa, de maneira mais prática. Só que é tudo pro mal. Então, se a Bíblia me ensina a ser manso, a ser mais dócil, a ter mais amor, principalmente pelas pessoas, né? Respeito. Então, todos deveriam seguir esse controle, porque é o controle vindo de Deus, irmão, não de ditaduras, tá me entendendo? Então as pessoas falam um negócio que não tem lógica. O que eu queria finalizar aqui era com capítulo 4, tá, irmão? Pular aqui pro 4. Diz assim, ó,
Versículo 1. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal, mediante o seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Ele está dizendo aqui, ó, para você não ficar pregando para crente dentro de igreja nem dentro de consagração não, irmão. Tem gente na fila do pão, na padaria, tem gente no caixa do mercado. Pessoa abriu brecha na farmácia, no caixa eletrônico, eu estou falando de Cristo. Às vezes eu vou num lugar e eu demoro meia hora, 40 minutos. Por quê? Porque eu começo a pregar e as pessoas ficam interessadas. Quando você vê no olhar, e a pessoa começa a fazer assim, ó, vai embora, irmão. Mas também não insiste muito não, porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes, né, que tudo há um tempo e um propósito. Há tempo de juntar pedra, há tempo de tacar pedra. Então tem um tempo de você pregar, que as pessoas também têm outras coisas para fazer. E se você tirar uma pessoa de um serviço, né, por exemplo, um caixa de supermercado está trabalhando, se você tirar ela para ficar falando a palavra de Deus, ela pode receber uma advertência do patrão dela. Então a gente tem que ter sabedoria nessas horas. Mas quando ele está falando prega em tempo, porque as pessoas vêm com filosofia de porta de botiquim e não sabem o que está acontecendo, então eles ficam criando teorias. Você vem com a palavra de Deus e mostra na Bíblia o que está acontecendo e dá esperança para elas. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Esse versículo foi muito pregado, irmão. Mas tem um detalhe nele aqui, ó. As pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, ou fábulas em outras versões. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Muitas pessoas, como tendo comichão de ouvido, amontarão para si doutores, né? Ele diz conforme a sua própria concupiscência, mas a tradução aqui de Deus, de acordo com as suas próprias vontades. As pessoas iam criar deuses permissivos, entendeu? Deus que aprova a união homossexual. Mas tem o seguinte, irmão, por que isso é tão citado agora nos últimos tempos? Isso primeiro derruba aquela tese que o anticristo já veio, entendeu? Por que ele é citado no último tempo? O Paulo não estava falando uma profecia, Paulo estava falando o que acontece desde essa época, irmão. Eu estava entendendo? Ele é ele é um trecho profético para os dias de hoje, mas ele está falando isso para Timóteo. E para encerrar o vídeo, o Paulo ele escreve cartas para várias igrejas, não é isso? Para Roma, né? Para Corinto, para Éfeso, para Tessalônica. E ele escreve cartas para dois jovens pastores, Timóteo e Tito. Tem um trecho de Tito que ele diz assim, que ele fala dos falsos profetas, que ele fala assim, são homens, né, desprezíveis, que convém calar a boca. Então, o crente, ele lê aquilo ali e sai repreendendo o falso profeta nas redes sociais, como eu te falei, isso confunde. Irmãos, lembre-se, a Bíblia, ela vem da palavra grego biblos, que hoje significa biblioteca. Então ela é como se ela fosse uma seção de livro. É como se você, ó, isso aqui, ó, fosse uma estante cheio de livros. Então esse livro tem seções. Tem os livros históricos, tem os livros de profecia, entendeu? Tem os livros dos poemas, não é isso? Literários. E tem nessa biblioteca tem a seção de cartas pastorais. Quando Paulo fala que são homens que pedem para repreender, para calar a boca, ele está dizendo que ele é um jovem pastor. Um jovem pastor, ele domina, igual ele está falando de Timóteo, você tem que dominar a sã doutrina, dominar a palavra de Deus, para você poder repreender. Mas quando você é um pastor, Timóteo e Tito, eles foram impostos as mãos sobre ele. Então eles são pastores. Então pastor, irmão, que pode brigar com pastor, vamos dizer assim, entendeu? Então, por isso que Jesus ele diz para você se acautelar dos falsos profetas. Jesus fala muito de falso profeta, tá? O próprio Pedro, a 2 Pedro 2, que é o texto mais incisivo sobre falso profeta que tem na Bíblia, ele diz, né? Ele não fala para você enfrentá-los,
Tá me entendendo? João, nas cartas de João, ele diz assim, filhinhos, afasta, também fala de falso profeta, ele fala, filhinho, afastável. Então, Jesus, ele fala para você ter cuidado, Pedro fala para você não encarar, e João, ele fala para você vai se desvencilhando, confia desconfiando. Sabe por quê, irmão? Se você vê uma doutrina errada na sua igreja e você aceitar aquilo ali, você praticamente está selando a tua condenação, e você está tomando aquilo ali como um evento social. Você não está entendendo nada da essência do evangelho. Se você perceber uma falsa doutrina, você tem que cair fora dela. Você tenta falar com o pastor, porque às vezes o seu pastor não sabe. Às vezes o seu pastor está seguindo um rito religioso. Você pode ver que às vezes as pregações dele ficam sem sentido, porque ele está ali nitidamente cobrindo uma obrigação, cumprindo um horário. Teve pregações, para quem acompanhava o CD do pastor Elvis Guimarães, né, tinha pregação dele que tem pregação de 1h10, de 1h20, tem pregação de 29 minutos, que ele fez numa quarta-feira. Igualmente maravilhosa. Por quê? Porque Deus só queria falar aquilo ali. Agora tem gente que quer esticar. É nessa aí que entra a sã doutrina. É essa aí que entra a carne falando, que eu estou falando para vocês. Que muita gente carne fala. Mas eu gostaria de encerrar o vídeo com homenagem ao meu grande amigo Vinícius. Tá? Vinícius, ele ficava lá no bar do Nelson. Na época que eu tomava uma cerveja também, mas eu já falava de Deus, irmão. Tomando uma cerveja lá. Ele até fumava um baseado e tudo. E ele, até hoje, eu encontrei com ele há pouco tempo, ele falou assim, irmãos, quando você falou aquele negócio de Jesus, de Bíblia ali, aquilo entrou no meu coração. Aí ele procurou uma igreja para ir. Aí ele abandonou esse negócio de bebida, de droga. Hoje você vê um homem renovado, entendeu? Até na aparência muda, quando a pessoa vem para Cristo. Eu falei, não, irmão, eu fui só um instrumento pela misericórdia de Deus. Como é que eu vou pregar dentro de um botequim? Isso aí, né, tá entendendo? Mas é tipo assim, as pessoas dentro do botequim, ela falam de um monte de besteira, piada, essas coisas assim. Eu também fiz muito isso. Eu preferi falar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, meus irmãos, ele disse que ele foi para adventista, ele começou a ver, ele falou, pô, irmão, pelos seus vídeos, os vídeos do pastor Elvis, estava vendo uma coisa errada dentro da minha igreja. Ele arrumou uns problemas lá, né, porque ele estava querendo contestar, e as pessoas, quando não tem resposta bíblica para dar para ele, parte para agressão, como eu te falei. Resumo da história. Foi uma missionária americana nessa igreja, ele se apaixonou por ela, começaram a conversar, e hoje eles vão se casar, e ele vai morar na Califórnia. Um homem que até pouco tempo estava morando de favor, meus amados irmãos. Aí o homem chega e fala assim, por causa de você, pelo que você falou dentro de um bar, eu agradeço a você. E ainda falou assim, olha, eu não sei se a sua esposa vai querer, mas um dia, quando eu voltar, entendeu? Que ele tá indo para os Estados Unidos. Quando eu voltar para visitar o Brasil, eu queria ter uma reunião com você, para você me alimentar mais da palavra de Deus. Irmão, quem sou eu? Você tá me entendendo? Mas a glória, a honra, o louvor, o domínio e a majestade de Jesus Cristo. Eu sou apenas um instrumento que deseje que a sua vida mude, porque isso, como eu te falei, essas coisas, esses testemunhos para mim é melhor do que ganhar dinheiro. Então eu quero que vocês sintam o que eu sinto, as bênçãos que eu sinto e principalmente a paz que o Senhor me dá. Você tá me entendendo? Esse mundo aí, ele tá com prazo de validade já vencido. Tá fazendo hora extra já. Mas vocês não, irmão. Vocês são de Cristo. Até os próximos vídeos. Qualquer coisa deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.